Hi, I am back, a little late, a little delayed, atrasada, a little late, um pouquinho tarde. I was surprised, eu fiquei surpresa that so many people have liked, have enjoyed the last video. People have watched the video, muita gente assistiu o vídeo, eu pensei que eu recomendo o vídeo, mas que não fossem assistir, mas assistiram e acharam muito, que fez muita diferença. Why? Because this teacher stimulates you to speak. Ela dá um estímulo para falar, que ela tanto mostra que não depende do seu conhecimento, que não depende de você saber o que está certo, o que está errado em inglês, mas você vai falar pela sua vontade de querer transmitir uma ideia e você se concentra na pessoa com quem você fala para ver se ela entende, se conseguiu entender, se você está... Não fica... será que eu errei? Não é assim. Porque nós somos muito condicionados em muitas nossas atitudes. Não é certo, não se faz assim, não é desse jeito, está errado, é ridículo. Nos foi posto muito isso na cabeça. Não dá para a gente pôr um pensamento assim, se condicionar. Não é isso, não. Nós temos de nos condicionar no positivo. I can do it, eu consigo. Como essa professora mostrou na última aula, que ela falou na farmácia com uma pessoa que falava muito inglês, e a pessoa não conseguiu transmitir a ideia certa, e a outra que falava poucas palavras, tá, né, transmitiu a ideia certa e resolveu o problema, comunicou a ideia. Tá? Então, por isso também a Ju vai dar aquela música Don't Worry, Be Happy. Tá? Apesar que não é um inglês muito bom, mas é bom vocês acostumarem também de vez em quando com outro sotaque, né? Tá? Treinar o ouvido. E tem algumas expressões boas, e principalmente aquela, don't worry, não se preocupa. O que vale é você chegar e comunicar a ideia certa, ok? Hi, thank you. Quando eu crescer, quero dizer, Cláudia, you are so sweet. Yes, we can do it. Yes, I'm much better. I'm fine. Thanks for asking. Obrigada por perguntar. Eu estou melhor, porque na aula anterior eu tinha de parar um pouquinho antes, because I had a tummy ache. Eu tive uma dor de barriga. And I had to throw up. Eu tinha de vomitar. Throw up. Também temos de aprender essas palavras, né? Throw up. But we should always listen to our intuition. We should listen. O que quer dizer we should listen? Nós deveríamos ouvir. Né? We should listen to our intuition. I had breakfast out. Eu tomei o café fora. And usually it's very good. I enjoy it. Geralmente é muito bom. Eu curto esse café da manhã. But today I didn't like it. I said, no, I don't like it. But okay, I eat it. I didn't listen to my intuition. Eu não escutei a minha intuição, porque minha intuição falou, não coma, não está bom, se não está gostando, então não coma. É sempre bom aqui é sempre bom. So, and then I had a tummy ache, tive uma dor de barriga, I had to throw up, né? Throw up, jogar para cima.
jogar para cima. Existe a palavra técnica que é vomit, mas quase ninguém entende, tá? Consigo ler muito bem, mas travo na hora de me comunicar. Paulo André, not only you, não só você, tá? Todo mundo que aprende 2, 3, 4 anos inglês, lendo, escrevendo, na hora de falar, vem a escrita, como se escreve, e mais um monte de outras coisas que nos cursos, não é assim, você não vai passar, não é desse jeito, está errado, entende? Então, mas é difícil, como eu falo assim, a gente não consegue se... O não é muito difícil de tirar da nossa cabeça, tá? Eu sempre conto agora sempre esqueço o autor russo, muito famoso, Os Irmãos, ele escreveu, bom, vou me lembrar depois. Ele, num livro, escreve, da infância dele, ele escreve que eles tinham um clubinho de meninos, e tinha um teste de admissão, que tinha de ficar 5 minutos num canto, branco, assim, de um quarto, de uma sala, olhar para a parede, e durante esses 5 minutos podia pensar qualquer coisa, só não podia pensar num urso branco. Então, não pense em urso branco. Agora, 5 minutos, como é difícil. Não dá. Mas por que eles fizeram esse teste? Se a pessoa falou assim, 5 minutos eu não pensei em urso branco, já sabiam que mentiu, porque não se consegue. Entende? Então, a mesma coisa assim, eu não. Vamos passar no positivo. Assim, eu vou conseguir, tá? Eu vou passar a ouvir inglês, ouvir. Não vou mais ler. Pode ler inglês, pode escrever, mas quanto escuta, quanto praticar ouvir, não leia junto. Por isso é tão bom ouvir durante atividades. Ajuda a lavar louça, arrumar a cozinha, enquanto você levar o cachorro para passear, enquanto esperar numa fila, enquanto caminhar, tá? O que faz? Escuta, que daí não pode ler. E daí vai fazer o grande progresso. E daí vai falar, né? Como na aula anterior, ou uma outra coisa, você fala, todo brasileiro sabe falar Happy Birthday to you. Por quê? Porque ele aprendeu, tem a preposição to you, to é uma preposição, né? O birthday, quer dizer dia de nascimento. Não, as pessoas não sabem nada disso. Escutaram Happy Birthday to you, eles falam Happy Birthday to you. Você fala delivery boy. Você fala. Por que você fala fluentemente? Você nem pensa. Você está falando inglês e está falando inglês correto. Né? O que é delivery? Entrega. Tá? Falando nisso, delivery em inglês também é parto. Tá? Por exemplo, de vez em quando está escrito na certidão de nascimento, time of delivery, a hora do nascimento, né? Time of delivery. Do you know your time of birth? Tá? Você sabe sua data de nascimento, seu horário de nascimento, tá? Tem alguma sugestão para ouvir? Maria do Carmo, querida, o bom é você começar com coisa fácil, curto e agradável e ouvir muitas vezes, tá? Eu vou pôr para você ouvir aqui o nome de 3 músicas de crianças, tá? Que uma é Put on Your Shoes, escreve só isso no Google, Put on Your Shoes, eu agora não sei quais são, isso é uma, a próxima é What's the Time, e uma outra muito boa é Do You Like Broccoli? Do you like broccoli? Certo. Olha, essas 3 músicas de criança, tá? Você está fazendo uma coisa em casa, de manhã entrando no banheiro, escovando o dente, se arrumando, né? Escuta, tá? De tanto ouvir, você vai pegar pequenas frases, tá? Essa Do you like broccoli é boa para 2 coisas. Uma vez por dia, Do you like broccoli? Yes, I do.
Yes, I do. Você já aprende a resposta. Do you like ice cream? Você gosta de sorvete? Yes, I do. Yes, I do. Do you like broccoli ice cream? Você gosta de sorvete de brócoli? No, I don't. Então, você vê, você aprende a resposta afirmativa e negativa. E o que mais você aprende? Vê? Broccoli ice cream. O que é broccoli ice cream? A última palavra é a coisa. O que estão perguntando aí? Você gosta de sorvete? Que tipo de sorvete? De brócoli. Então, isso nos atrapalha muito, que em inglês é invertido, né? Em vez de falar sorvete de brócoli, fala assim, brócoli sorvete. Assim como se fala hot dog, que é quente cachorro, tá? E muitas vezes, quando a gente fala assim, hot dog é cachorro quente, tá? Então, como que você fala quente em inglês? Fala dog. Não, gente, todo mundo sabe que dog é cachorro, né? Tá? A última palavra é a coisa. O que vem antes são qualidades. Então, você depois fala assim, do you like donuts, rosquinhas? Yes, I do. Yes, I do. Do you like juice? Sabe? Também tem de aprender, vai aprender a palavra correta, suco. Geralmente todo brasileiro fala juice, porque escreve com i, aprende lendo, então a pronúncia está errada, né? Então você vai ver, do you like juice? Não tem nada de i. Do you like juice? Yes, I do. Yes, I do. Do you like donut juice? Você gosta de suco de rosquinha? No, I don't. Agora, fala donut juice. A última palavra, qual é? Suco. Então, em verdade, está se perguntando, você gosta de suco? Que tipo de suco? A qualidade vem antes. Orange juice. Apple juice. Lemon juice. A última palavra sempre é a coisa, o que vem antes. Então, nessa musiquinha também vai treinar isso, ok? Tá? E depois me fala que outras coisas. Olha, outra coisa para você treinar, ouvir. Começar com coisa fácil, eu vou pôr aqui. Inglês para crianças. Fácil e grátis. Por que eu recomendo esse, quem começa a ouvir? Porque você vai ouvir uma frase e não tem a mínima possibilidade de ler. Tá? Você vai ouvir uma frase, por exemplo, the fly is flying. A mosca está voando. Tá? The fly is flying. Depois você vai ver assim, the bird is flying. O passarinho está voando. Né? The plane is flying. O avião está voando. Então, você vai... the fly is flying. The bird is flying. The plane is flying. Então, você já vai ter uma frase e troca uma palavra e tem outra frase. Depois tem outra frase assim. The cat, bem cortadinho, no fim, o gato. The cat is catching. Então, se você fala catch, já é apanhar, pegar. E cat é gato. Então, the cat, catch. Apanha. The cat, catch. The cat is catching. O gato está apanhando, pegando. The cat is catching a mouse. O gato está apanhando um rato. The cat is catching a bird. The cat is catching a ball. Tá? Então, catch. Depois você vai dizer, catch a cold. Catch a cold. O que é catch a cold? Apanhar um resfriado, né? Catch the ball. Apanha a bola, né? Catch a bus. Apanhe, pegue um ônibus, né? Aí você vai entender em outras frases e vai usar em outras frases, uma vez que você ouviu, porque a gente só fala o que a gente escuta. Né? Foi assim que você aprendeu português.
É por isso que surdo não fala, e tem muitos surdos que sabem ler e escrever, mas não sabem falar. Por quê? Porque não escutam. Eles aprendem leitura labial, tá? Mas é ouvindo que se aprende a falar. E foi assim que você aprendeu a falar português. Só desse jeito, né? I'm always afraid of saying beach and then saying the bad word. Maiana Souza. Maiana Souza, pensa o seguinte, eu sempre tenho de puxar bem o i. O que é fácil, você não vai usar. O i curto para brasileiro é fácil. Então, folha de papel, sheet of paper, praia, beach, um pedaço, peace. Se você puxa o i longo, nas 3 palavras, que podem ser palavrão, você sempre vai dar certo. Então, ok? Você vai fazer aquilo que é menos fácil para brasileiro, que em português não temos sílabas longas. Você vai puxar. Tá? Ok, going back to learning a language by Rosana, eu vou escrever aqui, e também vai ficar na live o vídeo, e eu fiquei contente que bastante pessoas escutaram o vídeo que eu recomendei e me pediram, Eliabeth, por que você começou no minuto 4,5 em vez de desde o começo? Para não ficar muito longo assim. Não, mas parece que o começo é interessante. Também é. Eu achei que a parte mais importante era do 4,5 em diante, mas eu vou dar agora o comecinho, né? Learning a language, aprender uma língua. For the past 20 years, I have been helping. Muito bem, olha, gente, já você, I have been helping, eu estive ajudando. I have been helping, eu moro em Florianópolis. I have been living. Eu trabalho aqui faz 20 anos. I have been working. Tá? Então, por tanto tempo, eu faço uma coisa. Como que vai ser? I have been working, I have been living, I have been helping for 20 years, for 5 minutes. Então, vamos acostumar com esse for no passado, vamos falar o have, né? For the past 20 years, I have been helping Malayan and other Southeast Asians to speak better English. I have been helping to speak better English. I have been helping to speak better English. Eu estive ajudando a falar o melhor inglês. Quem? O pessoal da Malásia e da Ásia do Sudeste. Malayans and Southeast, Sul-Leste. Asians, asiáticos, Asians. E como se fala Ásia? Asia. Escreve com S, mas fala como um J. Como se fala Ásia? Asia. E asiáticos? Asians. Né? And though training thousands, esse though é pain in the neck, é uma chatice para a maior parte dos brasileiros, que quer dizer ainda que, and though. Training thousands of people, e ainda que eu treinei milhares de pessoas, I have discovered a very surprising truth. I have discovered. Você veja, outras ela fala o passado com have. Por quê? Não se refere a tempo nenhum. Quando a gente fala a tempo nenhum, só que tem uma coisa, gente. Se vocês não falam com have, tá? Vocês vão ser perfeitamente entendidos, e tem muitos nativos que não usam corretamente o have também, tá? Mesmo na Inglaterra, melhor nos Estados Unidos. Né? Então, conseguem pegar esse have
Tudo bem, não conseguem? No worries. Sem o have, vocês vão se comunicar muito bem. Mas fazem, I have discovered, eu descobri. I have seen the movie, eu vi o filme. Eu não falo hora, mês. I have discovered, ela não fala ano, dia, hora, ocasião, né? A very surprising truth. Eu descobri uma verdade muito surpreendente. I have discovered, não é discover, gente, é discover. I have discovered a very surprising truth. I have discovered how well somebody communicates in English. I have discovered, eu descobri, how well, quão bem, como bem, somebody communicates in English actually has very little to do. Realmente tem pouco a ver. Has little to do with. Tem pouco a ver com. Has little to do with. Tá? Well, has nothing to do with. Não tem nada a ver com. Has nothing to do with. Has little to do with. Tem pouco a ver com. That English actually, que é actually, really, que é actually, realmente, não é atualmente. Você lembra assim, actually, really. É a mesma coisa que really. Pois é, English really has little to do. O conhecimento do inglês pouco tem de fazer with their speaking, com o seu jeito de falar. The English level has little to do. O nível do inglês tem pouco a ver with their speaking. Their speaking, o falar deles. It is the attitude toward English. It is the attitude. É a atitude toward. O que é toward? Em direção a. Tá? Toward. Você faz toward the airport. Eu vi, ele estava dirigindo em direção ao aeroporto. Eu não sei se ele foi para o aeroporto, mas eu vi ele dirigir na direção do aeroporto. He was driving toward the airport. Eu estava dirigindo para casa, tá? Na direção. Talvez eu não ia para casa, mas eu estava naquela direção. I was driving toward home. Toward, que quiser toward, em direção a. The man was coming toward me. Toward me. Ele vinha na minha direção. Toward the end. Toward the end. Em direção ao fim. Attitude toward English. Atitude em relação ao inglês, na direção, né? There are people. Gente, there is, there are. Sempre quando vocês encontram uma frase como there is, there are, tentam fazer um exercício. There are people. No negativo, vai se falar simplesmente com no. There are no people. Com there is, there are, a gente usa muito o no direto depois. O que é no? Nenhum. Tá? Então, there are people. There are no people. Como que eu falo assim? Haveria muita gente. There would be. There would be. Né? Deveria haver. Deveria. There should be. There must be. There will be. Poderia ter muita gente. There can be. There could be. Tá? Então, isso ainda vamos treinar muito, tanto na primeira aula no sábado como na segunda. Né? There are people out there. Tem gente por aí. Então, como se fala esse por aí?
There are people out there. Out there. There are people out there. Outra coisa, there are computers out there. Tem computadores por aí, né? There are cars out there. Isso não quer dizer que estão lá fora. Isso quer dizer por aí, out there, por aí. There are people out there who have very, very low level of English, que tem nível muito, muito baixo de inglês. There are people out there who have very, very low level of English. And they can communicate very, very well. So they have a very, very low level, tem nível muito baixo, but they can communicate very, very, very well. One of them that I remember, deles, one of them, de vocês, one of you, de nós, one of us, uma das crianças, one of the children, okay? One of them that I remember was a student, a participant of mine, que participava nos meus grupos, named Faisal. He was a factory supervisor. Ele era supervisor numa fábrica. He was a factory supervisor. Tá? Como que é fábrica? Factory. O que é fabric? Tecido. Tá? Fabric é tecido. E factory é fábrica. E uma fábrica de produções pesadas, como carros, aviões e maquinário pesado, chama-se plant. Tá? Plant é uma indústria pesada. E factory de brinquedo, de roupa, de sapatos, de louça. Tá? He was a factory supervisor. English level, very, very low. O nível de inglês dele, muito, muito baixo. But this guy, mas esse cara, would just sit. Ele sentaria, mesmo no passado, eles falam assim, aquele cara apenas sentaria and listen to anybody. E ele escutava qualquer pessoa que falava inglês. He would listen to anybody. Very calmly, de uma forma muito calma, muito à vontade. Por isso eu falo assim, faça de ouvir inglês uma coisa agradável. E sabe que de fato fica. Uma menina me falou assim, minha tarefa é tirar a mesa do jantar e cuidar da louça. Tá? E eu ponho sempre meu fone de ouvido e toda noite eu faço isso. E sabe de uma coisa? Eu nem quero que alguém me ajude. Eu não quero, porque eu acho tão gostoso eu aproveitar esse tempo que eu estou fazendo uma coisa útil, ajudando em casa, e o quê? Na mesma hora eu estou me dando um acréscimo. Então, eu nunca gostava de arrumar as coisas do jantar, lavar louça e guardar sobras, e ainda mais lavar panela, e isso, mas eu ouvindo inglês junto, gente, são uns 20 minutos, eu faço tudo, e toda noite eu me dou um acréscimo de ouvir. Tem assunto que demora 3 minutos. Eu escuto quase que 10 vezes o mesmo assunto. No fim de acabar de cuidar da cozinha, eu sei isso de cor. Então, eu dou um grande acréscimo cada dia. E não quero que ninguém venha na cozinha me ajudar, ficar batendo papo. Não. Então, você vê, torna muitas tarefas mais agradáveis quando você escuta inglês junto. Né? So, he was a factory supervisor. English level, very, very low. But this guy would just sit and listen to anybody very calmly, clearly. And then he would respond. Então, ele responderia, ele entraria na conversa.
absolutely express his thought beautifully. Totalmente, absolutamente, express his thought. Expressar o seu pensamento beautifully, lindamente. Porque sobre aquilo que ele ia falar, ele já ouviu as pessoas falarem e ele queria falar sobre esse assunto. Então, ele primeiro escutou todo mundo. Finalmente, ele falou, ele já tinha escutado bastante, e ele falava pouco. At a very low level of English, he expressed his thought beautifully. Então, ele conseguiu expressar a ideia, o pensamento, de uma forma linda, que as pessoas entendiam perfeitamente. Se o inglês estava correto ou não correto, se escrevia assim, se escrevia assado, se era cognato ou verbal phrase. Nada disso ocorreu na cabeça dele. Nada disso. Não, ele só pensava em usar as palavras que mais conseguia transmitir a ideia. So, today, I want to share with you. Gente, isso também é uma expressão muito usada. I want to share with you. Eu quero compartilhar com vocês, tá? My American friend, uma amiga minha americana, who liked to gossip, que é raro em americano fofoca, mas ela gostava de fofocar. She liked to gossip. Gossip é fofocar. And she said, Eliabeth, can I share something with you? Or may I share something with you? Posso compartilhar uma coisa com você? I like tarot, so I watch tarot readers' videos on YouTube. It helps me a lot. I don't even feel I'm studying and practicing the language. Wonderful, Patricia. Wow. You see, me too. I like tarot too. And but you see, you make a very pleasant activity of listening to English. Você transforma ouvir inglês em atividade agradável. And today, nowadays, o que quer dizer nowadays? Atualmente. O que é actually? Really. E atualmente, como eu falo atualmente, at present, nowadays, we are so lucky. Nós somos tão sortudos, because on internet, we can choose, nós podemos escolher what we like. Podemos ouvir aquilo que nós gostamos. When we like, quando nós gostamos, a hora que nós gostamos. Gente, é muito mais proveitoso do que fazer um intercâmbio. O intercâmbio veio para nós. Não precisa mais pagar muito dinheiro e viver longe da família, né? Lava-louça é uma atividade filosófica. Thank you, Adriano. You are so right. And nowadays, atualmente, at present, many men do the dishes. Many men do the dishes. Muitos homens lavam a louça. Sabe por quê? Se constatou, não sei se foi na Europa ou nos Estados Unidos, que água corrente em cima das mãos, mas tem de ser água corrente, tira muito das radiações que nós recebemos o dia inteiro no computador, no celular, lidando com radiações, recebemos, e água corrente, né? Ele fala assim que, de vez em quando, ele até põe o cotovelo, e de fato no cotovelo se junta muito energia negativa, né? Ele põe, quando ele lava a louça, de vez em quando ele põe um cotovelo, outro, depois deixa correr as águas nas mãos, e ele sentiu, ele soube disso por, não sei se foi da Europa ou dos Estados Unidos, que uns homens comentaram que perceberam que tira um pouquinho a radiação, as energias nocivas, né? Ok, enough chatting, chega de papo, né? Let's go on.
There are people out there who have very, very low level of English, and they can communicate very, very well. One of them, deles, that I remember, que eu lembro, was a student, a participant of mine, named Faisal. He was a factory supervisor. English level, very, very low. But this guy would just sit and listen to anybody very calmly, very clearly. O que ela diz aqui? Mais uma coisa. Ele sabia ouvir, que é uma outra coisa que nós temos de aprender, que eu sempre falo. I agree with you. Thank you. Thank you, Felix. Thank you. Gente, nós temos de reaprender a ouvir. Então, nós escutamos quando entramos no banheiro, nos aprontar, quando fazemos tarefas, mas de vez em quando, feche os olhos 1 minuto e dá toda a atenção aos ouvidos. Vocês vão ver que cansa. 1 minuto vai ser no início, depois vai dar 2 minutos, mas de vez em quando dá toda a atenção. Então, tem diversos jeitos de ouvir. Ouvir música, ouvir aula, ouvir trechinhos curtos de filmes, que nós podemos, na internet, podemos ouvir o mesmo trechinho de filme quantas vezes quisermos. Né? Então, vamos reaprender a ouvir. Tá? Então, aqui ele fala assim, ele se sentava very calmly, ele ficava muito calmo, and very clearly, ele deu atenção para os ouvidos. And then he would respond. E depois ele respondia. Absolutely, totalmente. Express his thought. Ele expressava seu pensamento. Beautifully, lindamente. At a very low level of English. Num nível de inglês muito baixo. Mas por quê? Porque ouviu e não se preocupava absolutamente com regras, com gramáticas, se vai passar, não vai passar, está certo, está errado, nada dessa preocupação. No worries, no worries. So, today I want to share with you, hoje eu quero compartilhar com vocês, I want to share with you what is so different about people. What is so different about people? O que é tão diferente nas pessoas? Like Faisal. How do they do it? How do they do it? Como que eles fazem isso? And second of all, e em segundo lugar, né? Assim, of all, em segundo lugar de tudo isso, second of all, é uma expressão, é um jeito de falar, né? Em segundo lugar, and second of all, why is this so important? Not only to you. E por que isso é tão importante? Não só para você, but your children, to your community, and to the future of Malaysia. Né? Isso é importante, sabe por quê? Que quando nós falarmos, nós de fato nos esforçarmos de transmitir a nossa ideia, e não só blá, 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 né? E fazer bom uso do tempo da outra pessoa. Transmitir, não que não demora muito, enrolar, né? Entende? Por quê? Tempo é vida. Né? Então, nós vamos ocupar o patrimônio mais precioso que alguém tem, vida, tempo. Então, vamos em pouco tempo transmitir uma boa ideia. Tanto em português, na língua malasa. Third of all, o terceiro de tudo isso. Third of all, it is one thing you can do starting today. It is one thing, o terceiro assunto que ela quer falar, is one thing, é uma coisa, you can do, você pode fazer, starting today, começando hoje. If you want to speak with calm, clear, confidence, se você quer falar com confiança,
clara e calma that people like FALAR have, como as pessoas que FALAR têm. First of all, what is so different about people like FALAR? O que é tão diferente, em primeiro lugar? How do they do it? How do they do it? Como que eles fazem isso que com pobre inglês, nível baixíssimo, conseguem brilhantemente transmitir uma ideia? To answer that question, para responder essa pergunta, I'm going to take you back about 10 years. To answer that question, para responder essa pergunta, I'm going to take you back. Eu vou levar vocês de volta about 10 years. 10 anos atrás. I was training staff. I was training staff. O que é staff? É um grupo de funcionários, de uma fábrica, de um escritório, tá? Mas de navio e avião já é crew. Crew, C-R-E-W, crew. A crew member. A crew member, né? É um membro dos funcionários de avião ou de navio, tá? Mas em escritório, indústria, a gente chama staff. Staff. I was training staff, quer dizer, um grupo de funcionários. And my daughter, at that time, was taking piano lessons. E minha filha, at that time, pega esse bloquinho, naquele tempo, at that time, was taking piano lessons. I started to notice two really strong similarities. I started to notice. Né? Você pode falar, I started to notice, e também podia falar, I started noticing, tá? Que é um dos verbos que pode usar tanto uma forma como a outra. Two really strong similarities. Duas similaridades realmente fortes. Between my daughter's attitude, playing the piano, and a lot of Malaysians' attitude, speaking English. Ela percebeu que havia a filha dela tocar piano e aqueles nativos lá da Malásia tentar falar inglês. First of all, antes de tudo, I should tell you, eu deveria lhe contar. I should, you should, deveria, esse should é uma forma delicada que, por exemplo, eu sempre dou exemplo, o médico fala assim, you have to stop smoking. You must stop smoking. Você tem de parar de fumar. Você precisa parar de fumar, tá? Ele tem essa autoridade, né? Agora, você conta para um amigo, the doctor said, I have to stop smoking. I must stop smoking. Yeah, I think you should. Eu acho que você deveria, né? O amigo já não é, you must stop. Você precisa, you have to. Yeah, I think you should stop smoking. Eu acho que você deveria, né? Então, você chega e é convidado para um jantar, leva uma garrafa de vinho e flores. Thank you so much, but you shouldn't. Você não deveria. You shouldn't. Você não deveria. First of all, I should tell you. Antes de tudo, eu deveria lhe contar. My daughter absolutely hated piano. Minha filha absolutamente, totalmente odiava piano. My daughter absolutely hated piano. Hated the lesson. Hated practicing. Odiava praticar piano. She dreaded going to piano lessons. She dreaded. D-R-E-A-D. Dread. Com medo, com susto, com aversão, tá? Então, dread, she dreaded, é pouco usado,
Não precisa se preocupar mais. She dreaded going to piano lessons. Because it was all about not screwing up. It was all about not screwing up. Era tudo a respeito de não dar fora, de não errar, tá? Então, isso é praticamente uma gíria, mas assim, don't screw it. You screwed up. Você estragou, você detonou, você fez errado, né? Também a gente vai, screw you, vai tomar banho, vê se eu estou na esquina, tá? Então, vamos ainda descobrir em outras ocasiões que é screw up, né? Because it was all about not screwing up. Ela tocava piano e só numa coisa, nunca, deixa eu ver se é bonito, deixa eu ver se me dá alguma boa sensação. Não, não posso errar, não, fazia o quê? Com medo, com preocupação, tá? E o que acontecia? Não gostava, tá? E não acertava. Her success in piano was measured, o seu sucesso em tocar piano was measured, foi medido, by how few mistakes she made, tá? Então, o sucesso dela em tocar piano foi medido pelo quê? Quanto menos erros ela fazia. Não se ela tocava bonito, se ela fazia progresso, né? Se ela gostava, não. Só foi medido, hoje você fez menos erros, hoje você errou menos, né? Então, não é uma forma positiva. At the same time, I noticed. Ao mesmo tempo, eu percebi. Qual é uma outra palavra para noticed? At the same time, I realized. At the same time, I noticed. No mesmo tempo, eu percebi. A lot of Malaysians went into English conversations with the same sort of feeling. Eu percebi que muitos lá na Malaya, agora não sei como é em português, naquele país, né? Eles entravam em conversação de inglês com a mesma sensação. O meu inglês vai ser avaliado quanto menos erros eu fizer. Então, não posso errar, não posso errar, não posso errar. Isso é a preocupação principal quando se fala, e daí não se fala. This sort of feeling that they were going to be judged. This sort of feeling. Também por dizer, this kind of feeling. Esse tipo de sensação. This kind of feeling. This sort of feeling. Esse tipo de sensação. That they were going to be judged. Que eles iam ser julgados. By how many mistakes they were going to make. Por quantos erros iam fazer. They were going to screw up. Eles iam detonar, eles iam estragar, iam fazer erro. They were going to screw up. They were going to screw up. Now, the second similarity that I noticed, a segunda similaridade. Então, qual foi a primeira similaridade? Ela viu que a filha dela tocava piano, mas ela tocava como assim, hoje eu vou errar menos, a professora está olhando, minha mãe está ouvindo, assim, eu não posso errar. Sem prazer, sem gosto, sem tirar a vantagem do bonito, do bom, do acréscimo. Né? Tá? E a mesma coisa ela percebeu naqueles nativos lá que eles falavam, eu estou falando com a professora, eu não posso errar. Essa preocupação de eu vou ser julgado, avaliado pelos erros que eu vou fazer. Tá? Esse, não estou nem aí. Importante que eu comunico a ideia. Tem de pôr isso na cabeça.
Now the second similarity is the self-image. Is the self-image. O que é self-image? A autoimagem, o que se faz de si mesmo. I can do it, I can do it. Eu consigo. É uma autoimagem. Dizem, ai, eu acho inglês tão difícil, eu não consigo. Ai, eu não consigo falar isso. Não faça essa autoimagem assim. Do jeito que eu falar, vamos ver se eles me entendem, tá? Mas eu vou conseguir falar certo. Eu vou dizer, brasileiro consegue falar inglês bonito, tá? The second similarity that I noticed was with self-image, autoimagem. My daughter knew what good piano sounds like. Minha filha sabia como soa um bom piano. Olha, sound like, soa como. Como nós temos look like, aparenta. Sound like, soa como. Sounds like a bird, soa como um passarinho. Sounds like thunder, é o som como de um trovão. Sounds like, sound, soa como. Looks like, aparenta como. Tastes like, tem um sabor como. Smells like, cheira como. Smells like roses, cheira como rosa. Smells like lunch, tem um cheirinho de almoço. Smells like, looks like, sounds like, tastes like. E eu tenho uma sensação como it feels like summer. Eu tenho uma sensação de verão. Né? It feels like flying. Tem uma sensação de voar. Tá? Então, esse feel like, look like, sound like. She had heard good piano lessons. She knew good piano lessons. Então, ela conhecia, ela sabia como soava bem um piano bem tocado, né? But she thought she would have to practice long. Eu vou precisar praticar tanto até eu chegar nesse ponto de tocar um bom piano, né? Gente, eu já ouvi concerto de piano que ele tem a melhor técnica do mundo. E a música não me tocou, não me elevou, não me significou nada. Eu já vi gente que no restaurante, a pessoa tocava e você via que a pessoa não estava nem aqui, estava numa outra. Essa pessoa não tinha muita técnica, mas o quê? Ela queria transmitir o que sentia, transmitir essa ideia, né? Então, é nisso que nós temos que chegar no inglês. I have also noticed that a lot of Malaysians had this idea what good and proper English is supposed to sound like. Eles tinham uma ideia, is supposed to, é para. Is supposed to sound, é para soar. Então, esse I am supposed to, you are supposed to, it is supposed to. Nós vamos praticar muito, porque como em português é para. Eu sempre dou a frase, you are supposed. É para você. Agora vamos ver. Comer, ter, trabalhar. You are supposed to be. É para você estar. At the airport. 1 hour ahead of time. 1 hora antes do horário. You are supposed to be. Né? É para você assinar aqui. You are supposed to sign here.
Você vê, gente, é outra vez. Se eu falo assim, I suppose you are Brazilian. Eu suponho que você é brasileira. I suppose, you suppose. Sempre frases. Agora, como que eu vou falar assim? I am supposed to. É para eu. You are supposed to. You are supposed to sign here. É para você assinar aqui. You are supposed to be at the airport. É para você estar no aeroporto. Ele não vai falar, olha, você tem de estar no aeroporto. Ah, se você não quiser viajar, se você quer perder o avião, é para você estar lá uma hora antes, mas não é que você tem que estar. Entende a diferença, esse suppose, né? Também se fala assim, em inglês, olha, tem de assinar aqui. Não. Você assina se você quer. Né? Então, you are supposed to sign here. You are supposed to sign here. Vocês vão ouvir muito isso, que é o jeito gentil de falar assim, olha, é para você fazer isso. Tá? English is supposed to sound. Inglês é para soar like, como. Né? Eles imaginavam que inglês tem de ter o som de alguma forma. And they had to go there. E eles tinham de chegar lá. They had to get there. Eles tinham de chegar lá. De falar inglês do jeito como eles achavam que soava. And they also felt like my daughter. Eles também sentiram como minha filha. They also felt bad. Então, por que as pessoas não falam? E por que a filha não tocava bem em piano? Porque se sentiam mal. Tá? Se você se sentir mal ao falar inglês, ao tocar piano, a fazer qualquer coisa, não vai sair bem. Então, procura tornar isso agradável. A autocrítica, a autoexigência, deixa para lá. Não, eu quero transmitir a ideia certa. Eu quero tocar piano de uma forma que eu acho bonito. Tá? I could see the similarities. I could see the similarities. Eu podia ver as similaridades. But couldn't figure out. Figure out. Não podia deduzir. What is it about these people like Faisal? Então, eu já sabia que essas pessoas não falavam e não tocavam bem piano, porque a exigência, a autocrítica, a autoconfiança era muito forte. Né? Tudo bem, ela descobriu isto, mas agora ela queria descobrir, e por que gente como Faisal falavam tão bem? They can just do it smoothly, calmly, with confidence. Né? So, I wanted to figure out, deduzir, figure out. Né? Figure it out, deduza, figure it out. Né? I wanted to figure it out. Why they just do it smooth, com TH no fim. O que é smooth? Liso. Ela fala smoothly, lisamente. Agora, só por um Y no fim, smoothie. Sabe o que é smoothie? Uma vitamina, tá? Porque tudo fica liso, né? O mamão, a banana, o abacate, laranja, tudo fica um creme liso. Então, uma vitamina em inglês, como que chama? Smoothie. E o que é smooth? Liso. Né? How is it going? Como está indo? Smooth, tudo liso. Yeah? It went smooth
foi liso, tá? They can just do it smoothly, calmly, with confidence. With confidence. One day I discovered that answer. I discovered it quite by chance. Eu descobri a resposta by chance. I discovered it by chance. Por acaso, por chance. Né? I discovered it by chance. People, dear people, queridos, se vocês pudessem ouvir, I think it's 8 minutes, 8 minutos. Se vocês pudessem ouvir durante uma semana, cada dia, uma vez, essa palestra, só ouvir. Algumas coisas vão entender que eu expliquei, outras porque vocês já sabem, mas, gente, vocês ouvirem, figure it out, by chance, smoothly, o que tem? Tem algumas expressões. E outros, aquilo que não fica, o que fica é lucro. Mas os seus ouvidos vão se acostumar a muitos sons, tá? E isso já vai contribuir para vocês falarem melhor, tá? E como vocês vão ouvir? De forma agradável, ou fazendo uma coisa, ou toma um suco de laranja, senta agradável, toma um suquinho, se estica, põe os pés em cima da mesa, né? De forma agradável. Escutar. 8 minutes. Você merece, dá para você 8 minutos. Ok. One day, I discovered, the answer. I discovered it by chance, por acaso. It was the day when my computer broke down. Tá? Então, quebrou é broke down. Broke down, não é broke. Quando você fala broke, quebrou em pedaços. Broke down, parou de funcionar. Né? Por exemplo, the factory broke down. A fábrica parou de funcionar. Tá? Broke down. Broke down, para de funcionar. Broke, quebrou em pedaços. Tá? I had to go to a cyber cafe. I had to go to a cyber cafe. It was my first time, and I discovered cyber cafés are disgusting places. Ela descobriu lá naquela terrinha onde ela estava que são lugares disgusting, nojento, né? Disgusting places. They are really gross. São realmente nojento. Gross é nojento. Disgusting é desagradável, né? E nojento. Gross também é gross, é nojento. They are smelly. Eles têm cheiro. Né? Smell, em português fala cheiroso, é gostoso, mas aqui, smell é o verbo cheirar. Smell, tá? Cheira bem, smells good. Agora, tinha uma música, Smelly Cat, é gato fedido, smelly, é fedido. Né? Também fala stinky, smelly. And they are filled with boys. And they are filled with, são cheios de meninos. And they are all playing, eles todos estão jogando noisy, violent games. Games, né? Última palavra, eles estão jogando jogos noisy, barulhentos, violent, violentos. They are just disgusting places. Eles são lugares desagradáveis, né? But I had to go there. So I sat down and started noticing, eu sentei e comecei a perceber, this guy beside me, beside ao meu lado. Gente, se vocês falam besides com S, já quer dizer além. Besides é além. Agora, beside me, beside you, ao meu lado, ao lado de você.
I became interested. Eu fiquei interessada. Tá? Esse ficar sempre se fica tropeçando. Stay, não é que? Então, ficar interessado. I became interested. I became interested. I became interested. Né? Já guarda a frase toda. I became interested in this guy, nesse cara, next to me, próximo a mim. He is playing that game. Ele está jogando esse jogo. That is basically, não é basic, tá? É como 2 S's. Basically, basic, como baseball, tá? Também, you get a visa no seu passaporte, tá? Então, se fala muitas vezes como 2 S's, né? Let me see, where am I? That is basically, it's like shooting people. Tá? Então, por isso ela acha que é desagradável, né? It's like shooting people. É como dar tiro em pessoas. Until they die. Até eles morrerem. And that's it. E é isso. That's the game. É esse o jogo. And I'm noticing, eu estou percebendo, that this guy is not very good at it. He is not very good at it. You are good at it. You are good at it. You are good at it. Você vê a entonação cai no good. You are good at it. You're good at it. You're good at it. Né? I'm good at it. This guy is not good at it. Né? This guy is not very good at it. Ele não é muito bom nisso. In fact, he's terrible. De fato, ele é terrível. Because I'm looking and I'm seeing a lot of shooting. Porque eu estou olhando, eu estou vendo um monte de tiros and not much dying. E não tem muito morrer, mas muito tiro. But what really interested me was, o que realmente me interessava era, behind this lousy player, atrás desse jogador, gente, lousy, é quase como em português se fala porcaria. It's a lousy t-shirt, é uma camiseta porcaria. Did you like the movie? Lousy. Você gostou do filme? Porcaria. Lousy. O que é louse? Louse é piolho, tá? E o que é lousy? Piolento, tá? Já que estamos no louse, o plural de laus, maus, é lais. É um dos poucos plurais muito irregulares, igual de maus, camundongo, né? Maus, o plural é mais, é fácil. Um ratinho é maus, mais ratinhos, mais é mais. Né? Maus, mais. É a mesma coisa, laus, lais. Por que eu falo que gostam de pôr em teste, né? Plural irregular, tá? Então, maus, mais, laus, lais. E o que é lousy? Piolento, tá? E o que é porcaria? A lousy movie. E ela fala assim, what I was really interested in was behind this lousy player, atrás desse jogador fajuto, né? Were 3 of his friends. Estavam 3 dos seus amigos. Standing there watching him. Estavam em pé observando ele. Watching him play. What I really noticed was, o que eu realmente percebi, that even though this guy was terrible, eu percebi que mesmo esse jogador que era terrível, and even thought his friends were watching him, e ele sabia que os amigos estavam observando ele, there was no embarrassment. Ele não estou jogando bem. Não, tá, ok. Porque ele queria acertar, se interessava naquilo que estava fazendo. E o interesse tudo dele estava... There was no feeling of being judged. Não havia sensação de ser julgado.
There was no shyness, não havia timidez. In fact, quite the opposite. Era bem o contrário. Ele até ria, se achava o máximo, né? E jogava muito mal. Tá? This guy was totally focused on to hit the bad guys. Ele estava totalmente focado em acertar nos maus, the bad guys, né? To hit, atingir, né? A big smile on his face, grande sorriso no seu rosto. All he can think about is winning the game. É ganhar o jogo e acertar quanto mais possível. Está concentrado naquilo que faz e não concentrado em que ele pode errar. I'm watching him and I suddenly realize, de súbito eu percebo. I realize, I notice. Suddenly, de súbito. And suddenly I realize, this is it. É isso. This is it. É isso aí. This is it. This is the same attitude that people like Faisal have when they speak English. Just like this guy. When Faisal goes into an English conversation, quando Faisal entra numa conversa, he doesn't feel judged. Ele não se sente julgado. He is entirely focused on the person that he is speaking to. Ele está totalmente, o foco, toda a atenção está na pessoa com a qual ele vai falar. And the result he wants to get. E no resultado que ele quer conseguir com a conversa dele. He has got no thoughts about his own mistakes. Ele não tem pensamento sobre seus erros. Okay, then the continuing part I did last Saturday. A parte que continua agora, eu fiz sábado passado, tá? Let me see the name. I'm going to write the name of this learning a language. What's the name? I'm going to write it here, the video. And if you want to do something good for yourself, se quer fazer algo bom para vocês, desenvolver compreensão e falar, agora que vocês entendem o assunto e já tem uma... Listen to it 8 minutes, people. 8 minutes. Listen to it every day. Next week, we talk about. So, the name is Learning a Language by Mariana Pascal. Okay, write this, Learning a Language by Mariana Pascal. Yeah. Write this on YouTube or Google and don't read along, não leia junto, a não ser uma outra vez que vocês querem procurar uma palavra, ok? Tá? Listen. Tá? Gente, façam a experiência. Escutam cada dia. Talvez escutam cada dia 2 vezes. Tá? No fim, vocês vão, by chance, por acaso, figure it out. O que mais? I suddenly realize. Eu de súbito eu percebo. I want to show you. Eu quero te mostrar, né? Which one to buy? Qual comprar, né? Isso é da outro sábado, esse vocabulário aqui, né? A while ago, um tempo atrás, né?
focus on the person, focar, focus on, the results he wants to get, os resultados que ele quer obter, né? It happens to be, acontece ser, você vê? O que mais nós temos aqui de... I turn to the girl, eu me dirijo à garota, behind the counter, atrás do balcão, né? As good as it gets. Tão bom como pode ser. As good as it gets. Né? Let me see. Well, there are a lot of good expressions. I have been helping. How well somebody communicates, how well, quão bem, no? There are people out there. There are people out there. Tem gente por aí. One of them, deles. Most of all, mais de tudo. First of all, antes de tudo. Not screwing up, não detonando, não estragando. Screw it up. Né? Figure it out. Né? Was measured by, foi medido por. Né? I noticed, eu percebi. I realized. Né? It is supposed to be, é para ser. It is supposed to be. Né? Figure it out. Né? I discovered by chance. Descobri por acaso. Né? I became interested in. Né? The guy next to me, o cara pertinho de mim, né? Is basically, and that's it. E é isto. Né? Even though, ainda que, there was no feeling, não havia a sensação. Okay, listen, and let me know. I have watched all your previous videos, Ms. Eliabeth. I have appreciated them. Thank you, Roselândia Gomes, Maria Cristina Rezende. Boa tarde. Poderia dar exemplo como whenever and wherever. Sim, very often used, muito usado, né? Esse ever em verdade, quer dizer alguma vez. Nós usamos já esse ever em pergunta quando nós não queremos fazer uma pergunta negativa, tá? Não fica bem, reduz a outra pessoa, você fala assim, você nunca comeu comida chinesa? Você nunca esteve na Bahia? Em inglês se fala, você alguma vez comeu comida chinesa? Nós já partimos de uma hipótese positiva, não negativa, né? Você alguma vez esteve? Então, have you ever been to Bahia? Have you ever eaten? Né? Agora, whenever, isso é sempre quando, wherever, quer dizer, sempre onde, quer dizer, todo lugar. Então, whenever, nós podemos traduzir com sempre quando, wherever, sempre aonde. Mas também temos whoever, quer dizer, seja quem for. Tá? Tem algumas palavras terminadas com ever. Tá? A senhora tem Instagram, estou amando as aulas e quero te acompanhar mais. Eu preciso de alguém me ajudar porque eu sou tão leigo, eu quero ter Instagram, eu vou ter. Sou aqui de Manaus, Wendel. Thank you. I thank you. Mônica, a senhora explica muito bem. Eu estou vendo sozinha, eu estou muito bem. Ok, gente, as explicações, eu agradeço que contribuem, porque exatamente são só para isso, só para compreender. Em inglês é assim. Gente, mas não
como em muitos cursos, se é assim, quando é que se usa isso, aquilo. Gente, não decoram regras e explicações. Explicação e regra só serve para uma coisa. Ah, é assim, caiu a ficha. Tá bom. Esquece a regra. Agora pega imediatamente um ou dois exemplos e pratique, tá? Oi, Wendel. Thank you. Let me see. Today there is no time. Hoje parece que não tem tempo to answer your questions, but where is the text she is reading from? I wrote it down from, I listened to the video, eu escutei o vídeo e escrevi, né, porque eu tentei na mesma hora ler no celular, mas toda hora subia, descia, tá? Então eu escrevi para ir ficar mais fluente, tá? Mas você querendo ir junto, é por só os subtítulos estão corretos, viu? Mas eu recomendo ouvir o quanto mais sem ler. Agora, tem uma dúvida, assim, leia, mas de volta, escute, porque os nossos olhos absorvem 80% da atenção. Então, se você lê e escuta, você vai aprender a ler, tá? Agora, se você quer aprender a ler, então você faz isso, tá? Mas se você quer compreender e falar, não leia junto. Quem quer compreender e falar, não leia junto, porque quando vocês vão falar com as pessoas, não vem a legenda, tá? E vão depender somente das orelhinhas. I couldn't hear. Please speak in a loud voice. Yes. Okay. All right. You are what? Thank you, Victor Pavani. Thank you. Does this live be recorded? Yeah. Olha para assim, will this live be recorded? Basta. Mas tá certo, does this live be also? Roselândia Gomes, yes, it is on YouTube. E você só escreve assim, inglês live, Eliabeth Wagner. Ou põe inglês live e a data. Já vai aparecer, tá bom? E também tem muitos anteriores, todos com a data. So, I like to watch it later. Does someone know if it does? Good question, Roselândia Gomes, yes. You will find it, vai encontrar. You are probably not the favorite pet. Muito bem, você provavelmente não é o bichinho de estimação, the favorite pet. You are probably not the favorite pet. O bichinho de estimação, smelly cat, não é de... You are right. Why aren't they feeding you? Por que eles não estão te alimentando? Ok? Yes. Yeah, you know the song. A Clarice Anjos conhece essa musiquinha, é dos Friends. Yeah, yes, good. Smelly cat, smelly cat. Good reminder, bom lembrete. Onde está a música de criança que ela falou para ouvir? Eu escrevi aqui mais em cima, e é no Google ou no YouTube. Será que você consegue subir e chegar onde eu escrevi as músicas? Eu vou colocar também na live, então, vou colocar aquela live que vai ficar. Daqui umas 2 horas. Agora, I'm going to have lunch, e depois eu vou completar e escrever isso tudo. Hello, I can speak English. It's very easy. That's why I'm here to learn. Vitória Santos, congratulations. That's the way. Esse é o jeito, sim. Claro que eu vou falar inglês. É fácil. Gente, em verdade, é tão fácil. Você vê, quando eu tinha de aprender português, aprendi assim, eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos, vós podeis, eles podem. Como que é em inglês? I can, you can, he can, she can, it can, we can, they can. Não muda o verbo. Como é no passado? Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, eles foram. I went, you went, he went, she went, it went. Fácil, gente. Já. Não tem masculino ou feminino.
um bom menino, uma boa menina. Em inglês, a good boy, a good girl. Em inglês, em verdade, é fácil. Complica. Parece todo mundo alemão. Por que eu vou simplificar se eu posso complicar, né? Mas vamos simplificar. Ok, time to go, hora de ir. I'm going. Qual é a diferença de soft e smooth? Soft é suave. Smooth é liso, tá? Então, vamos assim, speak softly with the child. Fala suavemente, né, com a criança. Soft, tá? E algumas vezes você tem razão, viu? Pode ser, everything is going softly, everything is going smoothly. Pode ser usado tanto um como o outro. I love your classes so much. You're supposed to sign here. Good. I feel in love. I feel in love with your classes, Rosalandia. Thank you. Thank you. I'm happy you enjoy it. I'm happy you enjoy it. Fico feliz que vocês curtem e aproveitam. Maratonando os seus primeiros vídeos. Veliton Melo, congratulations. Olha, fazer uma revisão do seu inglês e assistir essas aulas de inglês fácil e grátis, desde e seguir e acompanhar, você vai ter uma autoavaliação que vale muito mais do que qualquer exame ou teste que você faz para você mesmo. Por quê? Você vai falar assim, já sei, isso já sei. Sabe o quê? Vai te dar muita segurança de falar, porque você vai ver quanto você já sabe. E o quê? Outra coisa que vai te dar segurança. Isso eu não sabia. Deixa eu falar 3 vezes essa frase. É assim que se diz, né? Então, você vai... Good job. Great job. Great job. Great job. What does squash mean? Squash, em verdade, é um jogo, mas eu não sei o que essa exclamação squash de fato quer dizer. I have to check it out. Eu tenho de ver o que significa, porque a gente vai, squash, não, mas eu não tenho bem certeza. Eu sinto, eu compreendo, mas não sei falar, não sei explicar. I have to check it out. Na aula de conversação, Sandra Hatia, for some time, por algum tempo, eu não estou dando aula agora, tá? Mas eu vou escrever eu não sei se a Ju tem vaga, tá? Mas eu vou escrever aqui o e-mail da Ju, você entra em contato com ela, tá? Que é Julie, WM, cadê arroba? uol.com.br. Julie, yeah, that's it. É isto, tá? É isto, tá? Já apaguei. Julie, WM, arroba, uol.com.br. Agora, em vez de apagar, deixa. Não sou eu que... pensei que era eu que estava errando, apagando, não, mas não está digitando. Eu vou colocar, então, no live que vai ficar. Mas também é Julie... Por que será que não... acho que eu já estou passando do meu tempo. Tá, ok. Time is up. Acho que o YouTube é 1 hora, eu estou vendo que estou 1 hora e 29 minutos. Então, acho que é cortar o tempo aqui. Thank you so much for watching. Thank you for sharing. Muito obrigada por compartilhar. Gente, se vocês querem me agradecer, fazer um bem, compartilham, façam com quanto mais gente assista. Inglês fácil e grátis, tá? E é grátis,
e se aprende a compreender e falar. Principalmente, compreender e falar. E assistirem às lives, tá? Que eu quero que muitos brasileiros chegam a compreender e falar inglês. É o melhor presente, a melhor coisa que me podem fazer, tá? Ok? Tá? Compartilham e façam as pessoas assistir, porque eu sei que com inglês fácil e grátis, muita gente acima de 70, deficientes físicos, deficientes visuais, que não enxergam, chegaram em pouco tempo a se comunicar. Não falaram inglês, não. Chegaram a se comunicar, serem capazes a se comunicarem, ok? Tá? Porque, gente, toda essa propaganda, aprenda inglês, falar em 2 meses, em 40 horas, pode fazer algum progresso, mas não é que você chega a falar e compreender inglês. Você vai chegar a um ponto de se comunicar, tá? Agora, saber inglês muito bem já é um estudo, uma dedicação a mais tempo, tá? Ok? Mas, assim, fazendo inglês fácil e grátis, é 8 minutos. Se cada dia escutar 2, 3, ou 2 ou 3 vezes cada capítulo, daqui 4 meses você vai ver como você vai compreender e falar. E é só isso. Só ouvir e onde fala assim, repete, fala. Você tenta repetir. É só isso. Nada de escrever, anotar, memorizar, decorar, lista, regras, denominações gramaticais. Nada. Isso faz falar e compreender. Tá? Pode talvez ser bom para uma coisa que eu ainda não descobri para que é bom. Quando eu descobrir, eu conto para vocês, ou se alguém souber, conte para mim, por favor, tá? Ok, I gotta go, I gotta go, I gotta go, I gotta go. Eu tenho de ir, tenho de fechar. Thank you, thank you, thank you. See you again next Saturday. See you. E nós vamos ainda mais uma vez voltar às expressões desta aula. Por isso, quanto mais vocês escutarem, mais vocês vão aproveitar a aula de sábado, ok? Listen, listen, listen. See you Saturday. Bye, bye. Bye, bye.